Seleção brasileira, decepção. Convenhamos que essas palavras se tornaram sinônimas. Acompanhar a seleção hoje é praticamente um sinal de que você vai ligar a televisão, acontecer mais do mesmo, você sair chateado ou às vezes sem nem ligar, e é isso. É um ciclo que acaba se retroalimentando, não há nenhuma modificação ou algo do gênero que faça com que a gente acredite em novos rumos da seleção. As gerações mudaram, aquela seleção tecnicamente acima da média realmente não existe mais como antes, e é natural que o torcedor brasileiro tenha perdido realmente a fé e até o gosto e orgulho de vestir essa camisa amarela. Isso é, se alguns ainda vestirem, pois a maioria nem tem mais paciência de colocar o manto verde e amarelo no peito. Para uma seleção que só dá decepção, é natural que a reação seja proporcional. Porém, é uma grande verdade que com a chegada de Dorival Júnior, muitos torcedores começaram a acreditar em dias melhores, levando o Flamengo de 22, de uma temporada praticamente perdida, ao título de uma Libertadores, e o São Paulo também de uma temporada quase perdida para uma Copa do Brasil em 23. O Dorival Júnior vem fazendo trabalhos muito sólidos, e não somente isso, consolidados, que fizeram ele, claro, um nome credencialmente favorito à seleção brasileira. E após a saída de Fernando Diniz, que não convenceu na seleção, nada mais justo que colocar o Dorival como o principal expoente brasileiro de uma provável esperança. Só que, porém, os dois duelos que o Brasil terá definitivamente serão provas de fogo. Entre eles, claro, contra uma seleção que geralmente nunca deu tanto medo ao Brasil assim, mas que agora pode ser simplesmente encardida: a seleção da Inglaterra. Teremos dia 23/3, um amistoso que simplesmente pode ser um divisor de águas para a seleção. Mas que tal você conhecer junto comigo como joga a seleção da Inglaterra e principalmente quais jogadores dá para se chamar uma atenção e ter o máximo cuidado? Pois bem, vamos lá, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos ver de que maneira a seleção inglesa pode aprontar contra o Brasil. Em relação ao gol, os ingleses não devem a ninguém. Os três principais goleiros convocados até então são Jordan Pickford, Sam Johnstone e Aaron Ramsdale. Em especial, o Pickford vem ganhando destaque não de hoje, já é conhecido por suas defesas impecáveis, praticamente daquela de tirar o fôlego. Quem nunca escutou essa daqui, ó? O Alonso levanta a bola para a área, domina Kai Havertz, o chute do Mount, ela vai na trave na volta. Pois é, não tem como não escutar, não tem como não lembrar e principalmente ter um certo medo de saber se realmente a bola vai entrar ou não. Como jogadores de campo, seja zagueiros ou laterais, temos alguns nomes a pontuar. Lá atrás, na retaguarda, podemos ter Kyle Walker, jogador que há muito tempo vem ganhando seu destaque no City. E se falamos de Kyle Walker, temos John Stones, zagueiro consolidadíssimo na equipe de Pep Guardiola, que por si só, com sua grande posição, consegue ter um destaque perante seus companheiros. E não de hoje, desde os tempos de Everton, John Stones joga muito e é especialista em neutralizar grandes atacantes. Ben Chilwell, jogador do Chelsea, também é muito lembrado por todos. Apesar do Chelsea não ter uma boa fase, o jogador vem conseguindo dar um destaque e sendo importante nos momentos de desafogo da equipe dos Blues. Não podemos deixar de falar, claro, é claro que para muitas pessoas o Harry Maguire é um bom zagueiro, é um razoável zagueiro para enfrentar o Brasil. Só que convenhamos, não dá para confiar 100% no Maguire, que vem sempre oscilado em relação às desconfianças perante seu próprio futebol e as críticas que são feitas em relação ao seu aparato técnico. E é claro que não podemos deixar de mencionar alguém que ultimamente foi jogado pelo meio campo, mas que fora a parte, joga na parte defensiva também, de acordo com o que o treinador da Inglaterra vai querer fazer: Trent Alexander-Arnold. Uma visão de Lindsay que poucos jogadores do mundo conseguem aplicar jogando bola, um talento absurdamente e especificamente geracional, que é simplesmente para muitos o melhor da posição e que de longe é o jogador mais genial tecnicamente ao lado de Mo Salah dessa própria equipe do Liverpool. Tem que ter muito cuidado com os aprimoramentos do Arnold, não se sabe ainda se ele vai atuar a tempo ou se vai conseguir jogar contra o Brasil, mas se de fato ele jogar, todo cuidado é pouco com esse camisa 66. E se eu tô falando da meiuca pra frente, olha, são tantos nomes que o cuidado tem que ser redobrado. Não podemos deixar de mencionar o meio campo sem ele, simplesmente o terror de todos, o Bellingham. Estou falando, claro, do Jude Bellingham. O talento do Bellingham foi posto à prova em vários momentos na sua carreira, desde o seu início promissor e apoteótico ainda no Birmingham, até a oportunidade máxima no Borussia Dortmund e, claro, o voto de confiança que foi dado a ele justamente no Real Madrid. O que Bellingham pode causar nas zagas adversárias são danos simplesmente irreversíveis, pois ele não é somente um camisa 5 raiz tradicional, ele vai muito além das projeções. Tem um poder de finalização em presença de área gigantesco, tem uma visão de jogo ímpar,
uma condução de bola invejável, bem como lançamentos perfeitos, que fazem, claro, ele um dos favoritos e, veja bem, um dos grandes favoritos a ser até mesmo o melhor do mundo em 2024. E para que se possa marcar o Bellingham, olha, Dorival vai ter que marcar uma grande arapuca daquelas para que Bellingham não consiga dar prosseguimento ao dinamismo que lhe é acostumado, que não faça o Bellingham ter mais liberdade para poder rotacionar as bolas, achar passes que só ele consegue e criar grandes jogadas ou até mesmo gols que simplesmente podem matar a seleção. Lá de meio campo também não podemos deixar de mencionar o Declan Rice, jogador que já sobrava há muito tempo do West Ham, fez uma excelente Premier League em 22-23, mas aparentemente é pouquíssimo para ele. Jogar no Arsenal foi a missão que lhe foi dada, e já que abraçou de ponta cabeça, o Rice segue fazendo uma temporada absurda na Premier League. Se a seleção não tomar cuidado, ele pode simplesmente sobrar no meio campo. Os seus grandes passes, sua grande visão de jogo e seus chutes, que geralmente não costumam ir errados, podem ser fatais para qualquer seleção. E já que o Brasil anda numa certa crise, não é nada absurdo e é normal pensar que os brasileiros podem ser mais uma vítima dos ingleses. E ao falar mais pra frente, não podemos deixar de mencionar um jogador que vem fazendo fino também no próprio Arsenal. Estou falando de Bukayo Saka. Para muitos, o melhor jogador da posição, ou se não um dos melhores da posição. Já é clichê acompanhar as partidas dos Gunners e vermos um Saka simplesmente desenrolado, conseguindo passar por todas as faixas do campo, realizar as jogadas que bem ele entende, fazer o que for e destroçar as zagas adversárias. Principalmente porque não há um controle sobre um jogador tão promissor que vem destruindo qualquer um que passe perto dele. O arranque de Bukayo Saka é perfeito, bem como também suas finalizações vêm se aprimorando ainda mais. Vem se tornando um pesadelo para qualquer adversário que tente o marcar. E se eu tô falando em pesadelo, é óbvio que eu não posso deixar de mencionar Phil Foden. Tá de sacanagem, o nome dele já fala por si só aqui no Brasil. Phil Foden, ele é Foden. É até clichê falar que ele joga demais desse novo mecanismo do Guardiola. E a equipe do City é tão brutal e fatal, muito por conta da maneira pela qual ele consegue jogar em qualquer área do campo. A maneira destroçante pela qual ele dá seus pombos sem asa de longe, acerta no ângulo, bem como também consegue driblar como ninguém, fazem de Guardiola simplesmente um fã incondicional do jogador. Para Guardiola, Phil é praticamente um mini Messi, ou melhor dizendo, um Messi da era moderna, que consegue desempenhar quaisquer funções que um treinador possa o pedir, taticamente perfeito e tecnicamente ainda mais. Na Inglaterra não tem o mesmo rendimento que no City, mas basta apenas um pequeno ajuste para que ele consiga entregar o máximo. E claro, em entregar o máximo, o Harry Kane não tem em entregar títulos, mas em qualidade, talento e dinamismo, bem como oportunismo e finalização, o Kane sobra em qualquer time do mundo. O Bayern de Munique está na fase terrível que tá, certamente não é culpa do Kane. Ao dizer isso, se você realmente achar que o Kane é o problema e não a solução, você talvez esteja assistindo o futebol um pouco errado. O Kane é fundamental para que o Bayern não passe uma temporada tão vexaminosa quanto já deveria estar passando. E certamente, se os brasileiros não tomarem cuidado, ele vai deitar e rolar em uma zaga que tem risco de ser desorganizada. Vai ser, claro, uma grande prova de teste, principalmente para os goleiros que estão chegando. Pois é, e o Dorival convocou nessa segunda-feira mais um zagueiro para a seleção que vai enfrentar a Inglaterra e a Espanha. Na Espanha será dia 26, a Inglaterra eu já falei quando. O defensor Bremer da Juventus foi chamado após Gabriel Magalhães do Arsenal ter cortado por lesão. O jogador sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles. A informação foi feita pelo próprio comandante do Brasil, que confirmou em entrevista coletiva na segunda. Havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa, uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, o Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós trazemos Bremer da Juventus. Vale ressaltar que a seleção teve outros cortes antes de Gabriel Magalhães. Ederson do City, Marquinhos do PSG e Gabriel Martinelli também do Arsenal deixaram a amarelinha por lesões. Léo Jardim do Vasco, Fabrício Bruno do Flamengo e Galeno do Porto foram convocados por Dorival. E aí, você confia na seleção brasileira contra a Inglaterra? Acha mesmo que o Brasil não vai ter dificuldade contra os próprios ingleses, que geralmente são a pedra no sapato para outras equipes que estão desempenhando futebol por aí? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais, valeu!